Olá, meus queridos, como é que estão? Eu espero que bem. Hoje a gente vai estar mandando a explicação da prova de ciências, de espanhol e de filosofia, tudo bem? Então, nós vamos agora começar a prova de ciências, certo? Quarta avaliação de ciências, preencha o cabeçalho direitinho, coloque a data, coloque o nome, o que eu sempre peço para vocês colocarem tudo direitinho, para não poder corrigir, beleza. Então, aqui na primeira questão, quando vocês pegam a provinha, vocês estão observando aqui as partes da planta, raiz, flor, folha, caule, fruto. Você vai ligar as partes da planta à árvore, em cada parte que ela fica localizada, ok? Então, essa daí é a primeira questão. Na segunda questão, qual é a parte da planta que fixa ela ao solo? Que segura, que prende, que retira o alimento do solo para a planta. Qual é o nome dessa partezinha da planta? Aí, na próxima questão, terceira questão, você vai ordenar as letras e saiba onde se cultivam essas plantas. Aí aqui nós temos, eu vou dar um exemplo. Nessa primeira, lá é onde se cultiva as flores, onde se tem as flores. Então é o quê? Um jardim, ok? Aí você vai decifrar as outras, onde se cultiva as frutas e onde se cultiva as verduras, tomates, esse tipo assim. Aí você vai completar embaixo com o quadrinho, no quadrinho o nome, complete este quadro com o desenho das plantas de cada lugar. Você vai fazer um desenho das plantas que ficam numa horta, das plantas que ficam num pomar e das plantinhas que ficam no jardim. Em cima já tem um exemplozinho, que tem um desenho de cada um, ok? Então é só você dar uma incrementadazinha no desenho. Na quarta questão, quais partes da planta você conhece e escreva a função dela? Eu conheço a raiz, então eu vou botar a função. Eu conheço o caule melhor, eu vou colocar a função. Eu conheço a função da fruta melhor do que a das outras partes da planta, eu vou botar. Então, coloque pelo menos duas partezinhas com as funções, ok? Na quinta questão, em uma planta, onde ficam as sementes? Ok? Você vai botar o nome de onde ficam as sementes na planta. Na sexta, você vai desenhar as seguintes partes das plantas. Você vai desenhar raiz, fruto e folhas. Na próxima questão, lembre-se das... Não é a quarta, é a sétima, ok? É porque aqui teve um probleminha, um errozinho. Lembre-se das partes de uma planta e pinte a raiz de preto. Tem a árvore, você vai lembrar das partes da planta e vai pintar de acordo com o que pede cada cor. Então, a raiz de preto, o caule de marrom, as folhas de verde, as flores de amarelo e os frutos de vermelho. Okay? Então, você vai pegar a sua provinha aqui nessa questão, vai ver a árvorezinha e vai pintar cada parte que está pedindo da cor que está pedindo também, ok? Aí, da próxima questão. Para que serve a raiz? Você vai botar lá a funçãozinha da raiz, Eu já falei também agora, bem no início. Na letra B. O que sustenta os galhos e as folhas de uma planta? Certo? Letra C. Onde pode ocorrer a formação dos frutos de uma planta? Ok? Onde pode ocorrer a formação do fruto de uma planta? Através de que se forma? Letra D. Em uma planta, onde ficam as sementes? Olha, já é uma respondendo a outra, ok? Na próxima questão, o que é o que é? Leia as frases e responda as perguntas com apenas uma palavra. Letra A, eu dei uma rosa e um cravo para a professora.
O que a rosa e o cravo são? Você vai botar. Letra B. Nós comemos 6 bananas. O que a banana é? Ela é uma hortaliça? Ela é uma flor? Ela é o quê? Letra C. Meu vizinho plantou uma laranjeira. O que a laranjeira é? Você vai colocar. Na próxima questão, observe e responda. Observe nas figuras diferentes momentos da vida de uma planta. Então, observe nas figuras os diferentes momentos da vida de uma planta e escreva o que acontece em cada uma delas. Na 1, o que está acontecendo? Ela foi plantada e está começando a crescer. Na 2, ela já foi mais se desenvolvendo. Aí, na 3, na 4, é uma questão de observação, ok? Você vai observar o que está acontecendo em cada etapazinha da planta. Aqui na outra questão, você vai desenhar uma flor e um fruto que você conhece e escrever os nomes de cada um. Na outra questão, na última questão, é a última questão já? É. Na última, você vai encontrar na figura a seguir as 5 partes diferentes de uma planta. Pintar cada parte de uma cor, ok? Cada partezinha você vai pintar de uma cor diferente, beleza? Então, boa provinha. Beijo. Vou já dar continuidade ao restante das explicações, ok? Então, dando continuidade à nossa explicação, né? Agora da prova de espanhol. Prestem bem atenção, certo? Então, preencham o cabeçalho com o nome do aluno, a data, o turno. Então, quarta avaliação de espanhol. Aqui, na primeira questão, quantos são os dias de la semana? Escribe em espanhol. Você vai botar quantos são. Eu não quero os dias, eu quero quantos são os dias da semana. Escribe em espanhol. Escrever em espanhol. Na segunda, escribe los nombres de los numerales em espanhol. Então, escreva o nome dos numerais em espanhol, né? Eu vou dizer aqui o nome dos números em português, vocês vão escrever em espanhol. Tem o 5, tem o 8, tem o 10, tem o 7, tem o 12 e tem o 12. Na 3, calcula e completa el Criciúma. Você vai só calcular e vai colocar o número e o nome do número em espanhol. Por exemplo, 5 mais 5, 10. Eu boto o número e boto o nome, 10. Coloquem direitinho a questão, não só o número, não só o nome, para mim não ter que cortar a questão, beleza? Na quarta, escribe quantos anos tiene por extenso. Então, você vai escrever a sua idade, quantos anos, né, tiene por extenso, que é escrever o nome do número. Na próxima questão, prática de compreensão. Eu botei um textozinho, né, pra gente já começar a fazer uma interpretaçãozinha de texto agora no segundo semestre de espanhol, né? Tony el tigre. Tony es un tigre feliz. Le encanta correr rápido. Tony vive en la selva tropical. Tony tiene rayas em todo su cuerpo. Rayas, né? Listas. Tony tiene 2 tigres bebês que ele tiene que cuidar. Então, você vai marcar, primeira, qual é o nome do tigre? Você vai marcar, é Theo, é Tony ou é Chico? 2, como é Tony? Feliz, triste, cansado? És feliz. Quantos bebês tiene Tony? Lá no finalzinho, ó. Tony tiene 2 tigres bebês. 2. Quarta, que tiene Tony
em todo su cuerpo. Ó, tiene radias, né? Listas. Quinta, donde vive Tony? La selva, el parque, la escuela. Então, é tudo de marcar. Na sexta, vamos a sumar, né? 1 más 9, botar por extenso. 1 más 9, 10. Então, você vai botar o número, o nome por extenso, não vai botar número. 2 más 6, 3 más 4, 0 más 3, 5 más 8. 7, passe para o português as palavras, né? Árbol, maestra, pero. Na oitava, olá, queres apresentar-te? Dibuja tu rosto. Você vai desenhar o rostozinho no boneco, né? Pide ajuda e anima-te a completar tus dados personais. Peça ajuda e se anime para completar os seus dados pessoais. Tengo, quantos anos? Tengo, quantos hermanos? Peso, quantos quilos? Então, quantos tienes? Aí você vai botar o número. Olhos, temos quanto? Manos, temos quanto? Rosto, cabeça, temos quanto? Pés, dedos. Ali tá mostrando 2 mãos, mas ele quer saber quantidade de dedos, ok? Então, essa daqui foi a provinha de espanhol. Já já a gente continua com a prova de filosofia. Só tomar uma aguinha, viu? Agora, dando continuidade à explicação da prova de filosofia. Então, preencha o cabeçalho direitinho, nome, data, turno. Então, quarta avaliação de filosofia. Nessa prova de filosofia, vocês podem tirar as respostas de todos aqueles arquivos que eu mandei de textos de filosofia, né, sobre acessibilidade. Então, na primeira questão, quando iniciamos, né, uma conversa com pessoa que possui algum tipo de limitações físicas, como devemos nos dirigir a ela, certo? Então, nós sabemos que são pessoas que a gente tem que tratar com a mesma, com o mesmo respeito que a gente tem com os outros, né? Na segunda, cite alguns termos que não podemos fazer uso ao conversarmos ou nos referir a pessoas com alguma necessidade especial. Então, como a gente tem que tratar essas pessoas de igual para igual, ei, surdo, ei, mudo, não, isso não existe isso, né? Então, você tem que tratar com respeito, mesmo com as condições especiais que eles têm. Terceira, ao ajudar uma pessoa como guia, o que deve ser feito? Na quarta, por que não é correto dizer que alguém é surdo e mudo? Quinta, cite alguns exemplos de como as pessoas surdas preferem se comunicar. Sexta, cite algumas dicas de relacionamento que as pessoas podem agir com as pessoas com deficiência. Na sétima, o que é a acessibilidade. E na oitava, exemplos de acessibilidade. Então, essa prova ela tá toda naqueles textozinhos que eu enviei para você, ok? Então, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no privado, que eu estou à disposição para responder qualquer um, ok? Então, a prova de História e Geografia, como vocês sabem, é o trabalho. Então, já expliquei, já mandei vídeo. Você vai falar da sua árvore genealógica e da sua linha do tempo. Minha árvore genealógica, minha mãe Maria, meu pai Reis, meus avós João, materno, João, Antão, Francisca Maria, meus avós paterno, Miranda e Joana, meu irmão Ronaldo, e assim eu resumo minha árvore genealógica. Aí minha linha do tempo, né? Nasci no ano tal, mês de
maio, no dia 30, tenho tantos anos, e assim vai, certo? Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Boa prova, beijo, bons estudos.